Caio, eu queria aproveitar, quando você comentou essa questão do Conselho Fiscal, que realmente assim, me deu medo. Quando você falou essa questão de algumas coisas não terem passado pelo Conselho Fiscal. E a gente está vivenciando um ponto muito importante, muito crítico, que pelo que eu leio, o que eu escuto, não vai passar, que é o FIP de Cotia. Mas até para a gente entrar nessa seara, me assusta como que de repente isso passou inicialmente internamente, uma proposta dessa. Eu queria também ouvir de você o que você acha, qual que foi o seu entendimento do FIP de Cotia, até para saber se eu entendi certo. Às vezes parece tão absurdo do que não parece certo. E como que é formado hoje esse Conselho Fiscal atualmente, que teve uma primeira aprovação para depois agora ir para uma votação seguinte no deliberativo, que é onde você participa hoje, né? Só uma correção. Na verdade, ele passou primeiro pelo Conselho de Administração. De Administração, tá? Perdão, isso. De Administração. Isso. O fiscal nem passa, nem entra. Ele pode eventualmente depois solicitar o contrato, se aprovado, mas acredito que não seja nem encaminhado se essa tragédia acontecer. O fundo de Cotia é uma tragédia, é desastroso. É você vender os ovos da galinha. O São Paulo perde a joia da coroa se vender Cotia, né? Mas voltando, o agente do Conselho Deliberativo não recebeu nada oficialmente sobre o fundo de Cotia. Tudo que a gente sabe é via imprensa e através de conselheiros da situação que se reuniram nas sucessivas reuniões de tentativa de convencimento dos conselheiros. Então, mas o grupo do Belmonte é praticamente inteiro contra. Eu tenho informações que parte dos outros grupos de situação também são contra e, pelo que a gente conhece da atual gestão, ela não vai querer se expor a uma derrota, né? Ainda mais nesse momento que toda a massa são paulina vem pedindo que ele deixe o cargo, que passe a administrar o São Paulo da forma que a gente espera que administre. Eu duvido que ele leve isso à votação. E em linhas gerais, o que eu posso dizer é que os números não fecham, né? Os números não fecham, a recompra é absurda, uma taxa de juros de 14%, se eu não me engano, e além disso, esses valores só vão aumentando se o São Paulo quiser comprar ou se a própria Galápagos quiser vender. E por trás disso tudo, a gente não pode esquecer que tem a figura do grego, né? Do Marinax, que embora eles tenham tentado fazer uma formatação que não apareça, tudo leva a crer que ele está por trás, né? O São Paulo não parabenizaria o clube da Grécia no Instagram gratuitamente. Então a gente vê que essa construção vem sendo feita desde 2023 e aí o que se prega agora de transparência é óbvio que não existe. Se houvesse transparência, os conselheiros de situação de oposição teriam sido chamados para debater. Vamos conversar. Se a gente está lá para contribuir, que a minha função é contribuir, a minha missão como conselheiro é contribuir, é emprestar um pouco da minha experiência profissional nesses anos todos de advocacia para o clube, analisando contratos, assim como o Flávio na área dele. O Flávio é brilhante nos números, né? O Fábio Machado é outro conselheiro. O São Paulo tem em seus quadros, além dos ótimos conselheiros de oposição de situação, brilhantes advogados que poderiam contribuir, né? A elite são paulina poderia ajudar em muito, inclusive financeiramente, né? Assim como a própria torcida do São Paulo, se tivesse um plano de sócio-torcedor adequado, né? Infelizmente esse é um outro problema que a gente tem, né? A gente precisa de uma revisão estatutária para que o sócio-torcedor possa participar, ter votação direta, né? A transparência não passa só pelo conselho, passa por alterações do estatuto. O São Paulo precisa de diversas alterações e o meu grupo, né, assim como tantos outros conselheiros que a gente conversa, pensam da mesma forma. Só que hoje existe um voto de cabresto dentro do conselho, há o temor reverencial às benesses que o conselho oferece e há também a figura do vitalício, que já foi muito boa para o São Paulo, né? Como disse outro dia um conselheiro, os cardeais se foram, ficaram os pardais. Hoje o São Paulo, infelizmente, tem vitalícios que se encostam no cargo como se fosse a poltrona de casa e ficam no conforto do lar sem apontar o dedo para aquilo que está errado, sem analisar adequadamente o que precisa ser analisado. Volto a repetir, não são todos, mas a figura do vitalício hoje foi fragilizada por nomeações de quadros que talvez não tenham
tenham a expertise necessária para ocupar uma função tão importante. Isso. Só emendar para não perder essa linha de raciocínio. Você enxerga hoje a gestão atual do São Paulo mais enfraquecida em comparação, por exemplo, a um passado recente de quando se tentou mudar o estatuto do clube para aprovar um prolongamento de reeleições, como aconteceu há 4 anos atrás, talvez? Dá para dizer que hoje esse momento da gestão atual ele é mais enfraquecido também por conta do FIP de Cotia ou outras questões? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. A situação é similar, mas agora me parece que existe mesmo um racha, inclusive dito pelo próprio Belmonte para pessoas ligadas a ele, que é contra, né? Então, se você tem o diretor de futebol, que é conselheiro, que inclusive nesse último ano da gestão fez boas contratações, tirando exceção ao Tolói e ao Dineno, acabou montando um elenco bom nesse último ano, e que agora tem sido usado de bode expiatório, né? Agora no frigir dos ovos, vamos culpar quem? Culpar o Belmonte. Isso está errado, né? Porque, como eu disse outro dia, a gestão é do presidente, né? O regime é presidencialista. Então quem tem que ser culpado é o presidente que nomeia o assessor dele, o presidente que nomeia o superintendente de futebol, o coordenador de futebol, todos os cargos remunerados. Não é possível manter empregados, pessoas que fizeram o São Paulo ficar devendo mais de 1 bi, né? Eles receberam o clube com 470 e poucos milhões de dívida. Hoje está com 1 bi. Nós vamos esperar o que? A falência? Então é muito complicado. É uma situação muito triste que o São Paulo vive.